Bom dia, um feliz dia. Hoje, dia 4, sexta-feira. Espero que você tenha conseguido estudar e meditar na Palavra de Deus durante a semana. Esse trimestre nós vamos estar estudando sobre alusões, imagens, símbolos e como estudar a profecia bíblica. Que você faça planos para estudar a lição todos os dias, né? Essa semana começamos a entender um pouquinho melhor como nós possamos, ler a Palavra de Deus e como podemos entendê-la, não é isso? E a gente viu aí alguns princípios fundamentais da profecia, né? Lá em Jeremias 9:24 diz: mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Está em Jeremias 9:24. Então é importante que Deus está dizendo na sua palavra, né, que nós devemos nos gloriar, né, em conhecer a Jesus, saber mais dele, né, porque ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra, né, e é disso que ele se agrada, diz o Senhor, não é isso? Nós vimos também, né, que Deus incentiva a mim, a você, a cada um de nós, para lermos, né, a palavra de Deus, para que possamos entendê-la e compreendê-la, não é isso? Deus revela, né, a si mesmo, a sua verdade, porque deseja ter um relacionamento comigo e com você e com cada um de nós, não é isso? Essa é a esperança que Deus tem, né? Fazer com que você medite na sua palavra, entenda a sua palavra, né? Mas ele também diz que para que possamos entender o livro, né, sagrado, né, a palavra de Deus, é necessário que você busque diariamente, né, a unção do Espírito Santo na sua vida, para que ele possa te revelar a boa e a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós, né? É importante frisar isso, é isso. Nós vimos também que Deus tem realmente um desejo muito grande, né, de ser conhecido. E só temos uma maneira de conhecer a Deus, né, indo na sua palavra, deixando que a palavra, né, a partir do momento que lemos e meditarmos na palavra de Deus, possamos conhecer esse Deus bondoso, misericordioso, um Deus justo, um Deus de justiça, né, que ama você, ama a mim, ama cada um de nós, porque deu o seu único filho, né, para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos ter a esperança de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Então, é um desejo sim de Deus, né, ser conhecido por mim e por você. Basta que você busque conhecê-lo através da leitura e da meditação da palavra de Deus. O conhecimento de Deus, nós vimos que é infinito e está além da nossa compreensão. Isto deve nos levar, sim, a louvá-lo, né, e a confiar nele. Não é isso? Nós vimos também, né, que Deus, né, deu a ordem de selar as palavras desse livro. Não é isso? Vimos que depois dos 1260 anos aí, né, um período aí onde teve o término, né, da Revolução Francesa lá em 1798, não é isso? O livro de Daniel foi selado e ali você poderia, né, entender e compreender aquilo que Deus, né, revelou em sua palavra através das profecias de Daniel. E vemos também que o livro de Apocalipse está aberto, né? Ele revela, né, a boa vontade que Deus, né, deixou aí para os seus filhos. O que já está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer. Por isso é importante que eu e você possamos nos debruçar e meditar na palavra de Deus para que possamos entendê-la, compreendê-la, né, à luz, né, do Espírito Santo de Deus. E nós vimos que nessa parte aí de terça-feira, nós vimos que no tempo do fim o conhecimento a respeito aí das profecias de Daniel se multiplicariam, não é isso? E
é importante que você, né, isso já está acontecendo, é importante que você medite, que você estude a palavra de Deus, né, para que você entenda e compreenda exatamente qual é a boa vontade que Deus tem para você, para mim e para cada um de nós, não é isso? Devemos aceitar que toda a Bíblia, como lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, né, do verso 15 ao 17, que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Nós devemos aceitar toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, né? Não podemos ficar só seguindo o Antigo Testamento ou só seguindo o Novo Testamento, não. Para termos uma compreensão completa, né, do assunto que temos que estudar, devemos ler do Gênesis ao Apocalipse. Como nós falamos nessa semana, se você quiser saber um assunto, quiser na Bíblia, né, procurar um assunto sobre ansiedade, é necessário que você busque, né, o Espírito Santo de Deus, abra a Bíblia e procure sobre esse assunto lá do Gênesis ao Apocalipse, para que você tenha uma compreensão correta daquele assunto, para que você não tire aquele assunto fora do contexto e ele vire um pretexto, não é isso? É importante nós lembrarmos do quebra-cabeça, né? Para que você tenha a visão completa, né, da imagem ou da figura que vai aparecer no quebra-cabeça, você precisa montar todo ele, né? É exatamente isso que nós temos que fazer. Para que nós possamos ter a compreensão exata do que Deus quer falar para a gente, é necessário que a gente esgote, né, na palavra de Deus sobre o assunto. Se é um assunto sobre morte, devemos ler todos os textos que falam sobre o assunto de morte, para que você possa ter uma compreensão correta do que realmente Deus quis falar sobre este assunto. Para isso, precisamos ler a do Gênesis ao Apocalipse sobre esse assunto. E sobre qualquer outro assunto que você tiver que estudar, é necessário que você adote esse critério, não é isso? Então, nós vimos que temos que estudar a palavra de Deus completa, né? Lá em Isaías, capítulo 28, verso 10, ele diz isso exatamente, né? Que devemos, a Bíblia, nós precisamos ver um pouco ali, um pouco aqui, regra sobre regra, ou seja, nós temos que estudar e esgotar todo aquele assunto através da palavra de Deus, lá do Gênesis ao Apocalipse. É importante que você tenha isso aí em mente, né? Nós vimos também que existe aí a linguagem literal, mas também existe a linguagem simbólica, né? Nós vimos aí que o chifre representa aí rei ou reinado, né? Vimos aí que a espada simboliza aí a palavra de Deus. Vimos também que a mulher representa a igreja, que é o povo de Deus. E vimos que a própria Bíblia se auto-interpreta a si mesma. Então é importante a gente ter isso em mente. Ou seja, o assunto que você está vendo ali, os simbolismos que está vendo ali, a própria Bíblia vai interpretar e vai dizer o significado, né? O que realmente significa aquele simbolismo que está relatado ali na palavra de Deus. E, por último, queria compartilhar com vocês Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 em diante. Ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, conta tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, a palavra de Deus, né, aqui no livro de Apocalipse, foi revelada a João, não é isso, por intermédio de seu anjo, e ele testificou a palavra de Deus, testemunho de Jesus, e aquele que a lê, né, e ouve as palavras dessa profecia, né, e as guarda, é isso, é bem-aventurado. Porque o tempo está próximo. Irmãos, não podemos brincar. Devemos estudar, meditar na palavra de Deus, ter a revelação, né, que Deus deu o seu servo João, não é isso? Através do anjo, para que possamos, à luz do Espírito Santo, entender a mensagem que Deus deixou, não só naquele tempo, né,
mais as coisas que virão acontecer, porque o tempo está próximo e não podemos brincar. Que você leia, que você medite, que você estude, que você busque a unção do Espírito Santo na sua vida, para que você tenha um entendimento, né, correto, né, da verdade que Deus revelou através da sua palavra de Deus. Esse é meu desejo, minha oração. Que Deus te abençoe e te dê uma sexta-feira abençoada para você, uma preparação para o sábado também abençoada para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.